O Lully arregou! O petista acaba de pedir perdão, implorar desculpas durante um pronunciamento oficial, adivinha quem? Sim, a Donald Trump. O mesmo Trump que estava sendo xingado de tudo quanto é nome pelo mesmo Lully. O petista se tremeu inteiro, com uma cara de completamente desesperado e suando frio, resolveu afirmar que ele só quer paz, não quer briga com ninguém, quer ficar quietinho lá no cantinho dele. O que será que tá acontecendo que a gente ainda não sabe, né? Aliás, eu sei, só que eu vou te contar neste vídeo. Por isso, eu preciso que você venha junto comigo aqui e ver também Michele Bolsonaro completamente elegante, tomando posse junto com Trump lá em Washington. E até a CNN rasgou elogios e disse que a partir de agora ela está pronta para, se possível for, substituir Jair Bolsonaro à altura e ser eleita presidente do Brasil em 2026. Bora lá! Em novembro de 2024, essa era a postura do Lully em relação a Trump. Ainda sobre Donald Trump, mas agora envolvendo o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A matéria de Paulo Capelli fala pra gente que a fala de Lula sobre Trump chegou até o presidente dos Estados Unidos. Após a confirmação de vitória de Trump, o assessor especial da Presidência da República, Celso Amorim, declarou que o apoio de Lula à candidata Kamala Harris foi discreto e disse ainda que o petista não chegou a falar mal do presidente dos Estados Unidos, o presidente eleito Donald Trump. Assessores de Trump, no entanto, tomaram conhecimento de uma fala de Lula que vai no sentido oposto. Dias antes da eleição, Lula sugeriu que o retorno do norte-americano à Casa Branca seria o fascismo e o nazismo voltando a funcionar com outra cara. Mas agora, com Trump eleito, empossado neste dia 20 de janeiro de 2025, adivinha só qual que é o discurso do Lully? E me diga se tem alguma diferença. Tem gente que fala de que a eleição do Trump pode causar problema na democracia mundial. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu, como presidente do Brasil, torço para que ele faça uma gestão profícua, para que o povo brasileiro, o povo americano melhore e para que os americanos continuem a ser o parceiro histórico que é do Brasil, porque da nossa parte nós não queremos briga, nem com a Venezuela, nem com os americanos, nem com a China, nem com a Índia, nem com a Rússia. Nós queremos paz, nós queremos harmonia. Nós queremos ter uma relação onde a diplomacia seja a coisa mais importante e não a desavença, e não a encrenca. É esse país que nós vamos construir. Arregou! Essa é a palavra perfeita para definir a postura de um sujeito que até pouquinho tempo atrás estava lá de peito cheio, enchendo a boca, dizendo que Trump era isso, era aquilo, e agora ficou manso. O que será que aconteceu, hein? Será que... recebeu alguma ligação? O senhor ficou com a voz trêmula? Vocês perceberam que ele até gaguejou, né? Será que ele tomou uma água que passarinho não toma para tentar disfarçar o nervosismo? A grande verdade é que Lula está começando a ver que está completamente isolado dos demais países pelo mundo. A começar por Argentina, onde o aliado de Jair Bolsonaro foi eleito presidente, Javier Milei. Aí nós temos no Uruguai, no Paraguai, temos inclusive no Equador, no Peru e sem contar que lá nos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, temos também um representante da direita, mais um aliado de Jair Bolsonaro. Lula está agora sendo obrigado, neste exato momento, a fazer diplomacia apenas com pequeninos diplomáticos, como é o caso da Venezuela, de Cuba, Nicarágua, inclusive alguns países do continente africano. É isso que está sobrando para o petista, nada além disso. Por isso, tamanho do desespero. Até porque vai saber se não existe a possibilidade de Lully e a esbanja perderem seus passaportes diplomáticos e consequentemente não entrarem nos Estados Unidos, até porque o Xandão lá do Supremo também está correndo esse risco, principalmente depois dele ter negado mais uma vez o passaporte aí do Bolsonaro e consequentemente não permitir que o nosso presidente estivesse lá na posse em Washington. Bom, mas é claro que o Bolsonaro estaria presente lá na posse do Trump, de uma forma ou de outra, ele fez parte da cerimônia.
vocês entendem por que a CNN resolveu abrir uma reportagem falando o seguinte? Falar agora com a Isabel Mega. Agora sim, temos Isabel Mega aqui para falar também sobre essa mobilização da oposição aqui no Brasil em relação à posse de Donald Trump, né, Bel? Porque Michele Bolsonaro, em especial, com a ausência do ex-presidente nessas cerimônias, acaba se tornando aí uma representação ali meio icônica do bolsonarismo lá em Washington, né? Bem-vinda, bom dia para você. Bom dia para você também, claro. Bom dia para quem está com a gente aqui no Novo Dia, chegando para esse dia de grande cobertura durante toda a segunda-feira na telinha aqui da CNN. De fato, tem chamado muita atenção, os bolsonaristas se veem em um excelente momento, porque estão vindo ali de vitórias contra o governo na crise do PIX e agora conseguem entrar na agenda doméstica com essa participação em massa em uma posse que é das mais importantes dos últimos tempos. Clarissa, com a representação de Michele Bolsonaro, o que eles afirmam é que já é um grande feito, apesar do ex-presidente Jair Bolsonaro ter sido vetado para ir por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Por que é um grande feito? Porque ela, de fato, está participando de agendas que seriam destinadas a Bolsonaro, agendas que a colocam ali muito próximo de Trump. Por exemplo, ontem teve um jantar de galo, um jantar à luz de velas, com a participação do presidente eleito Donald Trump. Michele Bolsonaro estava por lá, assim como Eduardo Bolsonaro. Então, há um clima de muita comemoração ali na base bolsonarista e uma visão de que a presença de Michele a fortalece como voz para 2026 diante do cenário de inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. São sinais que vão sendo traçados com ela representando o marido nesses eventos aliados ali à posse de Donald Trump, não somente o que acontece hoje com a posse no Capitólio, mas essas outras agendas paralelas que vão acontecendo. Então, na visão de muitos bolsonaristas com os quais eu conversei, Michele entra muito favorecida nesse ano de 2025 por este evento, pela representação que faz de Jair Bolsonaro como nome para 2026. Vale lembrar que em dezembro de 2024, a pesquisa Genial Quest apontou realmente um favorecimento a Michele sem Bolsonaro no cenário, considerando a inelegibilidade dele sendo mantida para 2026. Cita que a Michele é mais forte para 21% dos ouvidos por essa pesquisa lá em dezembro. Pablo Marçal teria 18%, Tarcísio 17%. Então ela consegue ali ter uma margenzinha em relação a outros nomes da direita. É claro que está muito longe de 2026. O plano inicial do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama seria o lançamento da candidatura dela ao Senado, uma vaga aqui pelo Distrito Federal, já que na próxima eleição a gente vai ter 2 vagas, né? Então fica mais fácil para qualquer candidato conseguir disputar essas vagas ao Senado Federal, mas o nome dela sim tem ganhado muita força, com participação dela em eventos, com falas dela nas redes sociais, falas dela ao público. O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro já se disse impressionado pela oratória dela, pelo poder ali de fala dela, sem timidez, se comunicando muito bem com as plateias em eventos ligados ao bolsonarismo. Então a posse seria mais um desses eventos, tanto é que ela está ali fazendo uma presença muito marcante também nas redes sociais, se colocando como de fato a emissária de Jair Bolsonaro, junto com o filho Eduardo Bolsonaro, que faz essa ponte direta com a família de Donald Trump. Só para trazer mais um detalhe, Gustavo Uribe nos trouxe aqui durante o final de semana a possibilidade de que Michele também se encontre com a futura primeira-dama dos Estados Unidos, volta também ao posto Melania Trump. E você sabe, Isabel, que apesar de toda a movimentação em volta de Jair Bolsonaro apontando que a família iria para o Congresso, para eleições congressuais ali em 2026, dentro do governo do presidente Lula, Michele é a que mais preocupa aí em termos de potencial eleitoral. Vamos esperar. Obrigada pelas informações. Exatamente, de que Michele está pronta para ser presidente dos Estados Unidos, caso Bolsonaro não consiga reverter a sua inegibilidade. É claro, para mim, neste exato momento, só existem 2 candidatos à presidência, o Jair e o Bolsonaro. Mas a gente tem que pensar, nós da direita, em possíveis saídas. Eu vejo como Michele Bolsonaro a principal e única substituta dele, até porque a esposa já esteve como primeira-dama durante 4 anos, tem um trabalho social fortíssimo, tem postura, sabe falar, tem uma inserção no meio cristão extremamente forte, inclusive em vários partidos, ela é muito bem respeitada. Michele Bolsonaro, para mim, Felipe Lintz, é o nome perfeito para, se Bolsonaro não conseguir disputar em 2026, ser a candidata e, claro, vai vencer tranquilamente a presidência e, de uma vez por todas, enterrar o petismo. Até porque elegância e sofisticação não falta a nossa primeira-dama, a qual estava desta forma para participar da cerimônia ao lado do Trump. Todo mundo saiba que ela é a minha amiga. Ela é a minha amiga. Amiga, ai, vou chorar. Ah, mas eu fiquei sabendo que a Esban já tá treinando o seu inglês para, quem sabe, um dia tentar tirar uma casquinha do Trump lá nos Estados Unidos. Hello, global citizens.
Eu não estou aí hoje com vocês, mas eu tô aqui no Central Park para fazer importantes chamados aos cidadãos globais. Cidadãos globais. Cidadãos globais. Take action to end poverty now and to combat climate change. 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 Olha, eu acho que é melhor aí, Esbanja, treinar o português para depois tentar pensar em aprender algum outro idioma.